apresentação e estava pedindo para abrirem os slides. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Agradecemos o convite do GRAF e do Grupo Debates em Educação para participar desse curso de extensão, Debates em Educação, Escrita e Docência, e também parabenizamos por essa iniciativa de refletir, né, nesse nosso 5º encontro. Nós vamos abordar a reflexão sobre a escrita a partir da especificidade dos jovens e adultos, fazendo uma breve exposição de como temos pensado, pesquisado e trabalhado com a escrita com a EJA e na EJA, e partilhando também algumas atividades desenvolvidas pelas professoras Patrícia Fortuna e Rosana Carvalho na sequência. Peço para passar para o outro slide, por favor. Obrigada. Como a Natália falou na minha apresentação, eu sou uma amante da literatura. Então, sempre que eu posso, eu trago a literatura para os nossos trabalhos. E eu vou iniciar com uma fala de uma personagem no livro Torto Arado, chamado Belonísia, em que ela fala das suas aprendizagens junto ao pai, o Zeca Chapéu Grande. Então, eu vou ler esse trecho. Com Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e de volta. E aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens, quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra, nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se planta quase tudo, que mandioca, banana e frutas gostam de plantio na lua nova, que na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara. Sabia que para um pé crescer forte tinha que se fazer a limpeza todos os dias, para que não surgisse praga. Precisava apurar ao redor do caule de qualquer planta, fazendo montículos de terra. Precisava aguar da mesma forma, para que crescesse forte. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar. Como um médico à procura do coração. Então, com esse trecho, a gente inicia essa reflexão, né, no âmbito da literatura também como um direito para os jovens e adultos, e trazendo algumas metáforas para ajudar a gente a pensar o lugar desse jovem e desse adulto na sociedade. Uma delas, né, são essas aprendizagens que o Zeca Chapéu Grande vivia na sua relação com a terra, com a natureza, com a escrita também, né, que a gente pode trazer para pensar a escrita, em que essa escrita também tem uma relação com o arado, que lavrar a terra também é lavrar a escrita. Então, a gente pode fazer esse movimento. O Zeca, ele pode ser um analfabetizado do ponto de vista da escrita formal, mas ele é alfabetizado de sentimentos. Ele desenvolve um saber que o Paulo Freire vai chamar de saber da experiência feito nessa sua lida com a natureza e com a terra. E aí a gente também pensa, né, essa escrita, também nesse desenvolvimento, como um torto arado, como esse lugar de direito, de resistência, de reivindicar a nossa história, e também como um lugar de restaurar um universo perdido. E aí a gente então traz uma questão, ou algumas questões, que a gente gostaria de retomar, né, na conversa depois. Como temos ouvido o coração da escrita de jovens e adultos? Como temos ouvido o coração da escrita dos estudantes? Como dialogamos com esse sentimento? Como dialogamos com essa escrita torta que lhes nega um lugar de autoria? Então, seriam essas algumas questões para a gente pensar. Pode passar, por favor, para a próxima?
E aí, ainda nesse diálogo, né, com essa literatura, com essa poesia também, a gente traz uma poesia da Lília Diniz chamada Arremedo, em que a gente quer destacar a oralidade. Então ela diz: não sou fia de vaqueiro, nem fia de aboiador, nem fia de repentista ou de poeta embolador, mas trago verso na língua pro roceiro e pro doutor, verso catado no chão, no pingo do meio-dia, debaixo do sol rachando, queimando minha poesia, fundida com sol a pino que as letras se alumia. Sendo fia de roceiro e quebradeira de coco, os meus versos são rasteiro, o que trago é muito pouco. Nesse aboiar em lamento, o meu canto é muito rouco. Queima que nem cansação a minha alma brejeira, se não faço rimas toadas que me vêm na cumieira, do meu fogo pensamento, viro eu uma fogueira. Então, a Lília também, com seu arremedo, né, esse arremedo como uma imitação da vida, dessa escrita que também nasce do chão, desse chão da roça, da vida, desse arado da vida, na eja, dessa oralidade, ela também permite que a gente pense, né, como os jovens e adultos e os idosos, ávidos pelo seu conhecimento, pressionados pela vida, nos encostam na parede e nos imprensam, nos interpelam a como inventar uma educação, uma alfabetização, uma EJA que dialogue com as suas necessidades, com seus interesses e com seus afetos. Como nós, professores e professoras, podemos contribuir para o processo de escrita que encante os estudantes, que alimente essa sensibilidade nos percursos de formação da educação básica. Como nós, professoras e professores, cindidos e fragmentados, podemos contribuir para formar a inteireza de sujeitos humanos inteiros. São questões também que a gente quer deixar para conversar. E aí, por favor, pode passar para o próximo. Um primeiro passo, né, nessa direção de um trabalho alfabetizador na educação de jovens adultos, a gente precisa lembrar, né, que essa ausência da escolarização não pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa desse sujeito, como iletrado ou como inculto, né, ou como vocacionado, apenas para as tarefas de funções desqualificadas no mundo do trabalho. Então, ali, né, esse saber que o Zeca Chapéu Grande tem, que pode ser qualquer outra pessoa, ele está no mundo da ficção, mas existe no mundo real, não deve ser desqualificado. Muitos desses jovens e adultos, dentro dessa pluralidade, dessa diversidade das regiões do país, o Zeca, no caso, está ali na Chapada Diamantina, na Bahia, a poesia da Lília vem do Maranhão, mas a gente também tem esses jovens espalhados e esses adultos pelo Brasil, por São Paulo, por Rio de Janeiro e por outros estados. Eles desenvolvem uma rica cultura baseada nessa oralidade, da qual nos dão prova, entre muitos outros, né, a literatura de cordel, o teatro popular, o cancioneiro regional, os repentistas, as festas populares, as festas religiosas e os registros de memória das culturas afro-brasileira e indígena. Isso, né, esse trecho, ele está nas diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos, um documento bastante importante para a modalidade. E aí, por favor, pode passar o outro. Isso implica, né, compreender também. Pode passar para o próximo, obrigada. Isso, obrigada. Compreender também que os jovens e adultos, eles constroem essa rica cultura baseada na oralidade, implica também reconhecer, como diz a professora Magda Soares, que eles podem até ser analfabetos, porque marginalizados, social e economicamente, mas eles vivem em meio, né, em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte. Então, se eles se interessam em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se eles recebem cartas que outros leem para ele, se eles ditam cartas para que alguém escreva, né, se eles pedem alguém que leia ou avisos ou indicações afixados em algum lugar, eles, de certa forma, são letrados, porque eles fazem uso dessa escrita, eles se envolvem em práticas sociais de leitura e de escrita. Esse também é um trecho que está nas diretrizes curriculares
nacionais para a educação de jovens e adultos. E aí nós vamos, então, trazer, né, na sequência, alguns exemplos, né, de como os jovens e adultos lidam com essa escrita, tanto nos ambientes sociais, nos contextos socioculturais em que eles vivem, quanto, né, nos contextos escolares. Não que a escola não esteja, né, nesse contexto sociocultural, mas é para diferenciar como isso atravessa o cotidiano dessas pessoas. Então, por favor, próximo slide. Então, esse é um envelope de uma carta que está na minha dissertação de mestrado, em que os Correios, né, conseguiram entregar essa correspondência com esse endereço que está aí do destinatário. Eu vou ler para vocês. Isso foi publicado na Folha de São Paulo em 1997. Diz assim: para Jaciara Moreira Andrade, Bortolândia, São Paulo. Endereço: descendo o ginásio, passa 3 lombadas até o final da pista, e depois segue em frente e passa uma porteira, e vira dela. Você vai ver uma casa vermelha no meio de uma terra arada. Não tem número. Se a lavoura não acabou, é de pimentão. Por que a gente traz, né, essa carta? Para mostrar como os jovens e adultos, né, se apropriam dessa escrita nesse cotidiano, como eles usam essa escrita para interagir com outras pessoas, para realizar essa interação social, e como num país, né, de uma desigualdade imensa como o nosso, esse tipo de escrita é possível, né? Ela faz um mapa, né? Ela constrói pela escrita um mapa que permite que o carteiro entregue essa correspondência à pessoa que ela deseja. Então, nesse sentido, né, a gente tem nas nossas pesquisas procurado estudar, né, pesquisar e também propor trabalhos com a escrita e com a EJA, em que a gente possa compreender o que eles fazem com essa escrita e o que a escrita faz com eles. Mas também, numa relação com Paulo Freire, a gente também tem procurado, nesse processo de aprendizagem, que a gente considera democrática, com esses jovens e adultos, vivenciar o direito de saber melhor aquilo que eles já sabem e o direito de participar da produção do saber ainda não existente. Esses saberes que eu falei lá atrás, né, que o Paulo Freire chama de saberes da experiência feito, né, saberes que nascem nesse cotidiano, nessa lida diária com a vida, com o trabalho e com as pessoas com as quais eles interagem socialmente. Num país em que mais de 100 milhões de pessoas com maiores de 15 anos não tiveram acesso à escolaridade básica, ou seja, 12 anos de escolaridade, ou são consideradas alfabetizadas funcionais, têm menos de 5 anos de escolaridade, reconhecer as estratégias, e aí são estratégias mesmo, pensando que a gente vive numa disputa, né, numa guerra entre quem tem direito a falar e a escrever nessa sociedade. Então, reconhecer essas estratégias criadas no cotidiano para fazer uso dessa leitura e da escrita é um movimento político com a resistência dessas pessoas excluídas de diversas formas da efetivação do direito à educação. E aí, né, demarcar a importância dessa escrita para esses grupos, né, demarcar o quanto essa escrita assume esse lugar da resistência, e aí a gente traz também o poeta Sérgio Vaz, que diz que na periferia ou na quebrada, quando alguém diz nós vai, é que nós vamos, né, e vamos mesmo, ou seja, é uma escrita comprometida ética e politicamente com essa fala, né, com essa intenção social. E aí pode passar, por favor? E esse é um outro exemplo de como a escrita também está circulando nesse contexto social. E aí fazendo até uma relação com o que os colegas trouxeram nos outros encontros, né? Esse é um bilhete do empregador para a Creuza é uma diarista. Nesse dia, ela foi cozinhar nessa casa e a família não estava presente. Então, é verdade esse bilhete, né? Brincando aí com esse meme, né, que já rolou aqui no curso.
O empregador deixa uma lista, né, de afazeres, das comidas que ela precisa realizar naquele dia. Ela fazia comida para congelar, né, para ficar para a família, e nesse dia a família não está em casa. Então, ela deixa, no final do dia, quando ela sai, ela deixa um bilhete para a criança da família, né, da casa. Léo, te amo, Creuza. Senti falta de todos, beijo. E o que a gente observa nesse bilhete? Que a Creuza tem o que dizer, né? Ela sabe como dizer, por que dizer, para quem dizer e para que dizer. Né? Então, ainda que esse escrito não apresente as grafias não convencionais, quanto à norma padrão, né? Ela, como remetente, ela consegue dizer a sua palavra, ela consegue expressar o seu querer dizer, a sua saudade, o seu carinho, revelando aí também a sua autoria. E ela busca interagir com os outros por meio dessa escrita, em um universo de escrita do qual tentaram e tentam excluí-la, né? A Creuza, a escrita dela, inclusive, né, numa análise mais detalhada, a gente não vai poder explorar tanto, mas a gente vê algumas marcas de uma pessoa que foi para a escola, inclusive num tempo em que havia essas sinalizações, né? Ela usa o circunflexo no E, né? Ela põe um tio em cima do A para nasalizar ainda mais esse A, né? No seu E também, no nome, ela põe também um circunflexo. E o que a gente observa aí, né, isso foi antes da reforma, né, ela vai para a escola, estuda até o terceiro ano primário, ainda no ensino primário, lá na década de 70. E o que a gente observa aí nessa escrita dela é essa expressão de um discurso com o outro, mas também de um discurso interior com ela mesma, né? Porque como que a gente infere na análise? Ela escreve: Léo, te amo, Creuza, e ela provavelmente botou o beijo aqui, né, no final. Só que quando ela relê, quando ela toma uma distância desse escrito, né, e ela relê o que ela escreveu, ela observa que ela não falou dos outros membros da casa. Então ela constrói aqui o sentir falta de todos e complementa, então, essa escrita. Mas ela dá conta, né, de expressar o que ela queria dizer. Então, essa escrita da Creuza, ela aponta aí para uma interação, para uma prática social discursiva, dialógica com o outro, mas, em geral, na escola, a gente não reconhece essa escrita como uma escrita possível, né? Não se considera essa alfabetização como um processo de construção desse conhecimento, nem de interação, e nem tão pouco como um processo discursivo ou dialógico. E a linguagem acaba reduzida, né, à convenção, à norma padrão, e, portanto, limitada das possibilidades do dizer e do escrever. Né? Então, quando a gente abre espaço na escola para que os alfabetizandos, né, em processos de alfabetização, assumam esse lugar de interlocução, de dizer a sua palavra, e essa escrita passa a ser reveladora de sentimentos, de vivências, de conhecimento e de formas de pensar esse mundo, que se constituem também em situações de sala de aula. Então, é uma escrita marcada pelas experiências, por esse discurso do cotidiano que revela marcas da realidade sociocultural desses sujeitos e de seus grupos de interação. E aí, quando a gente vai avaliar essa escrita só pelo que ela tem de falta, né, a gente acaba negando esse movimento de aprender a escrever no próprio processo de escrever, em que se escreve para se expressar o seu querer dizer e também nessa dinâmica se utiliza e se pratica a escrita. Então, é um pouco por esse caminho também que a gente tem defendido a escrita com esses grupos. E aí eu vou pedir para avançar para a próxima, por favor. Então, essa também é um outro bilhete, é verdade, esse bilhete também é uma carta de estudante da EJA ao prefeito de São Paulo, ao Bruno Covas, né, que faleceu recentemente. Então, diz: São Paulo, 15 de junho de 2020, senhor Bruno Covas, através destas singelas linhas, venho a lhe comunicar a falta de equipamentos de internet para a população mais carente. É uma escrita, né,
que a gente reconhece aí uma forma de lidar com esse cotidiano, um cotidiano dificílimo para os sujeitos da EJA, né, que tiveram exacerbadas as suas questões sociais e econômicas nesse período. É uma escrita que vai na direção dessa interação social, uma escrita usada como uma forma de denúncia, né, para cobrar do outro também ações políticas, né, para alguém que está no exercício da política, num lugar que pode contribuir para amenizar determinadas questões. Então, ela também é uma escrita de denúncia, que busca soluções, e é uma escrita de anúncio também, porque sai desse lugar de objeto, né, desse sujeito que precisa de alguém que fale por ele, para um lugar de sujeito que assume essa autoria, né, de alguém que se responsabiliza por aquilo que está dizendo. Então, essa é uma senhora que escreve essa carta, que escreve, né, foi um recorte que a mídia fez, né, e trouxe a público, mas é maior do que isso, só que demarcando como os adultos e os jovens estão vivendo a questão, por exemplo, do ensino remoto no momento da pandemia, como eles estão atravessados, não só por essa ausência de equipamentos, mas por outras ausências, né, principalmente de trabalho, de formas de sobrevivência, de uma série de outras questões que vão atravessar a vida dessas pessoas. Então, esse é um texto também importante aí para a gente pensar esse lugar da autoria. O próximo, por favor. Bom, essa é uma outra escrita dentro da escola também, uma escrita autobiográfica, já de uma senhora com 59 anos, né, que está no 9º ano do ensino fundamental, também produzido agora no período da pandemia, e ela escreve uma escrita autobiográfica em que ela vai responder essa questão: quem sou eu? E eu vou ler. Sou uma pessoa feliz, amo muito a vida e dela serei uma eterna aprendiz. Tive várias paixões esquecidas ou até mesmo perdidas neste mundão de ilusões. Mas como qualquer ser humano, possuo imperfeições. E se os caminhos da vida eu ainda não sei de cor, eu vou à luta no dia a dia, me reinventando, me recriando, na ânsia de me tornar um ser melhor. Então, essa escrita... Nossa, uma poeta. Nossa. Essa escrita da Maria, né, que, como diz a Vívia, né, é uma poesia, sim, apesar dela estar escrita de uma forma, né, mais de uma narrativa, mas é uma poesia que a gente poderia, inclusive, ir trabalhando com ela as quebras, né, onde ela faz essas rimas, que tem até um diálogo com a literatura de cordel, né? A gente pode até imaginar que a Maria seja uma ouvinte, goste muito desse tipo de literatura, porque ela traz essa rima muito presente, né? Feliz com aprendiz, paixões com ilusões, imperfeições, né? Cor com melhor. Então, ela faz essas rimas, né? A escrita dela tem um ritmo. Obviamente, ela já está, né, num processo mais avançado da alfabetização, ela já está, a gente pode dizer, alfabetizada, ela tem outras questões em relação às grafias, né, não convencionais, mas isso aí a gente vai trabalhando mais no processo mesmo de contato com essa literatura, com essa escrita, e dela ir produzindo cada vez mais e escrevendo cada vez mais de acordo também com as grafias. Mas o que importa é que ela diz quem ela tem uma autoria, ela também sai desse lugar de objeto para um lugar, né, de sujeito, em que ela se revela, ela se define, se autodefine, e ela também, a gente pode pensar que ela faz um diálogo com a escrevivência, que a Conceição Evaristo fala, né, também de escrever a partir desse lugar da sua própria vivência, da sua relação com esse mundo, e dessa escrita, vivendo em nós e ao redor de nós, né, que a gente vai retomar um pouquinho ali na frente. E aí pode passar, por favor, que eu já estou indo para a minha finalização aqui. Bom, essa também é uma outra atividade realizada na escola, uma atividade muito comum na educação básica, tanto com jovens e adultos como com crianças. A professora solicitou que os estudantes, por meio de revistas, né,
escolhessem uma imagem, recortassem essa imagem, descrevessem o que eles estavam vendo nessa imagem, explicassem, né, e justificassem o que estava acontecendo ali e também trouxessem uma opinião. Então, esse senhor, numa escola aqui no município do Rio de Janeiro, isso está na pesquisa que a gente realizou do texto, né, da Karina Brandão, ele recorta essa imagem, né, que estava nessa reportagem da revista Época. Haitianos no Acre, o abrigo para refugiados em Brasileia mancha a reputação do Brasil. E assim, então, ele descreve. Alguém quer tentar ler? Dá um tempo para alguém ver se consegue. Pode abrir o microfone e ler. É português. Estão num lugar sofrido, eles estão precisando de alimento. Aqui é um lugar acre. Aqui é o lugar acre. Eles não têm escolha de vida. São pessoas boas e desabrigadas. Obrigada, Amanda. Amanda trabalha com isso também, Amanda? Com certeza, né? Foi lendo tão tranquila aí. E amo. Porque é um texto que a gente fica até perguntando se está escrito mesmo na língua portuguesa, né? Mas está. É isso, a Amanda leu perfeitamente a escrita, né, desse senhor. O que a gente observa nesse texto? Além de uma forte presença da oralidade, né, tem também uma tentativa dele trazer até o que traz da fonética, né, da fonetização para o texto dele. Então, quando ele escreve, eles estão, né, esse tom que ele vai fazendo nasalizado, ele traz o ON, o lugar, né, ele pega o G e traz o H, isso é muito comum, a criança também faz isso, né, faz essa relação do som que o G produz com o H, com a letra H, o grafema, né, que na nossa língua o H não produz um fonema, né. E sofrido, ele faz uma hipersegmentação. Eles estão, né, aqui, a gente vê que ele tem umas regularidades, inclusive, né, apesar de que aqui ele junta o listão, né, e separa o E de novo, precisando, aqui ele troca, né, faz uma inversão de alimento, aqui é o lugar acre, eles não têm escolha de vida e são pessoas boas. Então, ele descreve o que está acontecendo na imagem, né, ele vê muitas pessoas num lugar espremidas, aqui tem aqui 800 pessoas num lugar onde só caberiam 200, está escrito isso na reportagem. Ele fala que eles estão precisando de alimento porque ele observa que tem a entrega de uma quentinha, né, uma marmita de comida para essas pessoas, mas aqui é o Acre, né, ele saiu lá do Haiti e veio para um lugar numa terra distante, mas que também não tem como acolher. E aí ele diz, não tem escolha de vida, né? Então, assim, eles fizeram esse movimento, mas para uma vida melhor, mas enfim, mas ela não se concretiza. Apesar, e aí ele emite a sua opinião, né? Apesar deles serem pessoas boas, eles estão desabrigados, desamparados, inclusive pelo poder público no Brasil. Então, ela também é uma escrita que denuncia, né? Que também possibilita sair desse lugar de objeto para um lugar de sujeito, em que esse sujeito assume, né, essa voz, assume essa expressão escrita. E aqui no Desabrigada, a gente também, o lugar aqui, tá vendo, ele faz regular, igual ele faz lá em cima, fazendo o mesmo movimento, e no Desabrigada aqui, né, que tem alguns grafemas com fonemas mais complexos, né, que é desa, esse za, que tem som de za, mas é com S aqui, né, na representação gráfica, e o brigada aqui, que de novo ele traz o H para fazer esse G, né, que ele ouve como G e ele faz a representação com a letra H. É uma escrita inicial, né, é uma escrita que a Smolka vai dizer que traz constrangimentos, né, que traz preconceitos, que desestabiliza no contexto escolar, porque ela apresenta diferentes modos de dizer, né? Então, ela diz que essa escrita ela é indicativa de muitas diferenças, ela abre espaço para leituras, aponta possibilidades de muitas mudanças, sobretudo no contexto escolar,
porque ela produz constrangimentos, ela desestabiliza, ela questiona, ela revela pressuposições e preconceitos, na medida em que revela também e documenta variedades de modos de dizer. E essa variedade que descobre e manifesta esses espaços de elaboração e movimentos aí de transformação de um discurso social. Eu acho fantástico, né? Por favor, pode passar a forma como ele usa essa oralidade, como ele traz, em alguns momentos, até a própria fonética para o seu texto, o que demonstra que a alfabetização não é só uma relação de fonema, né? Que se a gente for por esse lugar, a gente não vai conseguir se comunicar. Então, tem uma forma, tem vários modos de falar, de dizer, mas só tem uma forma de grafar, né, convencionalmente, e senão a gente não conseguiria, né, se comunicar e interagir com essas pessoas. Então, pode avançar, por favor? Essa é a escrita que a Amanda já leu para a gente, pode avançar. Então, aí compreender esse movimento, né, que o estudante faz nessa própria trajetória de dizer sua palavra e de aprender a dizê-la por escrito, né, implica aí esse pensamento que a Smolka traz para a gente, que a escrita, além de representar, ela institui, ela inaugura modos de interação, transformando essa realidade sociocultural dos indivíduos. Deste modo, as experiências individuais, elas ampliam-se, né, e redimensionam-se nos diferentes momentos de interlocução. Nesses espaços e nesses momentos surge a possibilidade de uma coautoria na história de vida. Então, demarcando que esses sujeitos, né, que eles, de fato, eles saem desse lugar de objeto, né, de alguém falar por eles, escrever por eles, e vão para o lugar de assumir essa coautoria na sua própria história de vida, de assumir esse lugar de sujeito das suas escritas, dos seus falares, né? Isso é muito importante para pensar essa negação da escrita e da oralidade, inclusive para os grupos populares, principalmente no Brasil. E aí a gente pode avançar para o próximo, por favor. E aí fazendo também, né, uma relação com os colegas que falaram antes, nos outros encontros, a gente faz essa dobradinha entre a Clarice e a Carolina Maria de Jesus. A Clarice, nessa crônica que ela escreve sobre as 3 experiências, ela vai falar, né, que para ela, para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Então ela diz, talvez porque para as outras vocações, né, eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar, e para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Então é essa ideia de que a gente aprende a escrever escrevendo, né, nessa relação, nessa interação social, nessa escrita com sentido, que a gente vai aprimorando esse processo da escrita. E a Carolina, né, quando ela diz que há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá, isto é mentira, mas as misérias são reais. Então, também demarcando, né, essa escrita da sua vivência, que emerge da sua vivência, do seu cotidiano, da sua realidade, essa escrita também atravessada, né, dessa vida vivendo em nós e ao redor de nós, que a Clarice também nos aponta. Então, os textos acima, eles evidenciam uma relação entre a produção escrita e falada desses sujeitos. Eles, os sujeitos, utilizam essa língua de modo bastante livre. A linguagem nem sempre atende a essas convenções, mas ela é viva, ela é metafórica, ela é expressiva, ela tem uma sintaxe que se aproxima muito da fala, ela expressa a individualidade desses autores e é uma linguagem que ainda não está despersonalizada. Então, cabe a nós, professoras e professores, ao introduzir o estudante nessa língua viva e criativa do povo, ajudá-los nesse processo de nascimento da individualidade linguística deles, né, do estilo, do próprio estilo, por meio de uma orientação flexível e cuidadosa. E aí, a gente observa também nesses textos que não há uma linguagem acabada, pronta, mas sim uma linguagem que se refaz, se faz e se refaz nesse contexto sociocultural,
no diálogo com o outro, na construção da subjetividade desses sujeitos autônomos, criativos e emancipados. Uma escrita como direito, né, de compor e de recompor, de restaurar, um lugar de cura também, em que eles também vão, né, como na escrita da Maria, né, quando ela se autodefine, em que eles também vão trazer esse sujeito humano que tem o que dizer, né, e que diz e que é autor da sua própria história. Então, a escrita aí com a vida e com a vida, na interação social, dialogando com o externo e o interno, o outro e a si mesmo, e uma escrita como um lugar de romper os silêncios, de tornar visível, de perder o medo de falar, de escrever, de sair do lugar do objeto para ocupar o lugar de sujeito. Portanto, no diálogo com Freire, a gente entende que a escrita e a alfabetização na EJA é também aprender a dizer a sua palavra escrita ou falada, é biografar-se, é existenciar-se, é historicizar-se. E aí eu agradeço e passo a palavra à professora Patrícia Fortuna, que vai dar continuidade ao nosso diálogo. Obrigada. Vou fechar o meu microfone. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite por participar desse momento, dessa noite, desse curso, falando sobre a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino que eu amo, que eu admiro e que eu tenho pesquisado, estudado bastante durante 21 anos que eu estou trabalhando com educação de jovens e adultos. E também uma gratidão de estar hoje partilhando esse trabalho com a Marta e com a Rosana, porque nossos caminhos foram se entrelaçando, né? E isso é muito bom, eu fico muito feliz. E então, vou iniciar aqui o meu trabalho falando sobre uma vivência na educação de jovens e adultos, quando eu trabalhava como professora da alfabetização, e eu iniciei na EJA, trabalhando no ensino fundamental, e eu tinha o maior desejo de alfabetizar. E eu sempre falava com a coordenadora na época, né, que eu trabalhava, que eu queria alfabetizar. Só que quando eu fui alfabetizar, confesso a vocês que nos 2 primeiros meses eu me desesperei. Eu fiquei desesperada, achando que eu não ia conseguir. E depois eu percebi que eu não ia alfabetizar aqueles alunos. Nós íamos nos alfabetizar, a gente ia fazer uma alfabetização conjunta, né? Nos alfabetizarmos juntos. E a gente começou a trabalhar, a escrever e tentar, né, desenvolver um trabalho, mas depois eu percebi que aqueles alunos, eles estavam há muito tempo assim, fragilizados em relação à escrita e em relação à oralidade também, porque eles, o tempo todo, eles eram abafados, a voz deles era abafada. Ah, você não sabe ler, você não sabe escrever, você escreve tudo errado. E aí a gente começou a pensar e a exercitar, e a discutir, e a fazer rodas de conversa, pensando em formas para a gente poder desconstruir aquela ideia da escrita que foi passada para eles, que eles não tinham capacidade, que eles não tinham condições, que aquilo para eles não acontecia. E aí nós começamos a trabalhar com o livro da vida, que foi um trabalho onde a gente desenvolveu a oralidade e a escrita de uma forma, assim, muito prazerosa, que eles gostaram muito, que foi muito viva, que foi a partir das experiências deles que eles foram registrando nesse livro da vida, foram registrando no papel. Porque a vida prepara-se pela vida, né, segundo Freinet. Então, nesse livro da vida, os alunos iam relatando as experiências do dia a dia, eles iam colocando as memórias, suas histórias,
suas escrevivências, como falou a Marta, né, que a Conceição Evaristo fala, o que vem as suas experiências de vida, né, a partir dos seus relatos, das suas memórias, e eles iam colocando, e nesse trabalho ia se consolidando, né, os registros, uma relação entre a vida dentro da escola e a vida fora da escola. E nesse ponto de vista, o livro ele fornece elementos para que planeje suas ações, o professor, né, intervenções na prática cotidiana. E aí, esse trabalho do livro da vida, ele foi se consolidando, os alunos foram se interessando, e cada vez mais eles iam tentando fazer esses registros, fazer essas escritas, porque quando eu pensei na alfabetização, nesse trabalho da alfabetização, e que eu me desesperei nos primeiros meses, né? Depois eu consegui compreender quando o Paulo Freire fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Por isso eu fui me alfabetizando junto com eles, eu fui buscando caminhos para fazer esse trabalho com os alunos e desconstruir a ideia de que eles não sabiam escrever, porque eles sempre falavam, eu falo errado, eu escrevo tudo errado. Então, eles colocavam, eu quero aprender a ler bem, a escrever bem, que eu quero ser alguém na vida, como se eles não fossem, né? Então, a gente foi trabalhando essa questão da autoestima através do livro da vida. E eu coloquei uma imagem desse livro da vida que eu fiz com os alunos, e tem um outro que eu coloquei que está escrito CDPEJA, que é a disciplina que eu trabalho no curso de formação de professores, que é Conhecimentos da EJA, e que eu trabalho também com os alunos do curso de formação de professores, porque eles começam a conhecer essa modalidade de ensino, a entrar nesse universo da EJA, a gente começa a discutir sobre a EJA através também do livro da vida. Então, esse trabalho com a alfabetização, eu comecei com o livro da vida, foi um trabalho que ele se desenvolveu muito bem. Eu vou apresentar aqui para vocês as etapas que a gente foi fazendo, né, os caminhos, e que depois eu comecei a trabalhar também, a construir também com os alunos do curso de formação de professores, e que tem muitos alunos hoje aqui também que eu convidei nessa noite. Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe para vocês duas fotografias, dois espaços, o mesmo espaço, esse aqui é do museu. Então, dentro do Palácio do Catete, né, do Museu da República, e depois no pátio, né, no jardim, que nós fomos visitar, porque eles também tinham uma ideia assim, que esse espaço não pertencia a eles. E aí a gente começou a fazer essas aulas passeio, a gente começou a conhecer outros espaços culturais, para a gente, através dele, a gente também fazer nossos registros, a gente começar a escrever, incentivar e motivar esses alunos. Então, aqui eu coloco bem-vindos ao livro da vida, da turma da alfabetização. A partir de agora, vocês registrarão suas histórias, memórias, conquistas e construções da nossa turma. Aqui gravamos nossas vivências através de desenhos, fotos, mensagens, histórias, pinturas, colagem, música. O livro da vida é uma técnica de Freinet baseada na livre expressão e na descoberta do educando. Então, a gente vai descobrindo junto, a gente vai construindo e a gente vai registrando. E aí eu comecei a trabalhar com eles a questão do registro, a importância da gente registrar as atividades que a gente ia desenvolvendo, registrar os nossos sonhos, registrar a nossa história, nossas memórias, e o trabalho foi desenvolvendo dentro do livro da vida, através desses registros, onde o aluno ele registrava na página individualmente ou numa página também do livro que a gente fazia de forma coletiva. Esse livro era coletivo, era um livro onde todo mundo ia construindo junto. Ele constitui um documento vivo,
que todos podem deixar suas anotações, recados e impressões, porque ele é um documento vivo, porque ali está trazendo toda a história desse aluno, né? Tá em todos os momentos, nas entrelinhas, nas fissuras desse livro, aparece essa vivência do aluno da educação de jovens e adultos. O próximo slide, por favor. Aqui é um relato de algumas atividades também, é a apresentação de um trabalho, eles estão num palco, eles estão fazendo uma apresentação, que eles criaram uma história e eles apresentaram para uma outra turma, e aí eles registraram também, porque todas as atividades iam sendo registradas no livro da vida, e aí, conforme eu falei, tinham folhas que o aluno fazia sua folha individual e ele colocava no livro da vida, registrando, e também tinha outras páginas do livro que eram construídas de forma coletiva, por várias mãos, né? Aí é uma ida ao teatro, um outro espaço que também eles não se reconheciam ali, tinham alunos que nunca tinham assistido uma peça de teatro, e eles ficaram encantados. Nesse momento era um dia mágico, quando a gente foi a primeira vez, todos se arrumaram, se prepararam, se produziram, foi um momento muito especial, e realmente foi um momento em que eles se colocaram assim de pertencimento mesmo, esse espaço também é meu, eu também faço parte desse lugar. E aí eles se sentiram assim muito valorizados nesse momento, porque eles assistiram, depois teve um momento de discussão depois da peça, e a gente procurava participar de peças de teatro onde depois tivesse um debate, mas também já assistimos outras peças, que no final não tinha esse momento de debate, mas que a gente debatia em outro dia, no dia seguinte no colégio, e aí eles começaram nesse momento que eles começaram a participar de outros espaços, de outras vivências, eles começaram a se soltar, a acreditar neles, a começar a registrar, de várias formas, através de desenho, pintura, como eu coloquei, e através da escrita, porque aí eles foram desbloqueando, porque eles começaram a acreditar neles, e acreditar que eles também tinham um valor, quando eles colocavam essa questão de que, eu quero ser alguém na vida, uma pessoa importante. Tem uma frase que me chamou a atenção: o professor é 100% de perfeição. Então, eram questões que eles vinham trazendo durante muito tempo e que precisavam ser discutidas, precisavam ser pensadas, o que estava acontecendo, o que levava, esses sujeitos a essa ideia, de perfeição, essa ideia de não pertencimento desses espaços, a ideia dessa questão da escrita, Então, a gente, quando eles começaram a se libertar dessas amarras, começaram a ir nesses espaços, e a gente começou a registrar, parece assim, que abriu um horizonte na vida deles, porque eles falavam também de uma outra frase que também me chamou muita atenção, que uma aluna falou assim: quem não sabe ler e escrever é um cego no mundo. Então, são frases que a gente vai ouvindo, desses alunos jovens e adultos e idosos, que sim, a gente vai registrando e vai pensando, na ideia dessa mudança, de reverter isso. Pode passar, por favor, próximo slide. Aqui tem mais duas atividades. Essa atividade, onde tem esses 3 alunos, que estão sentados na cadeira, com os alunos da educação infantil. Essa turma de educação infantil é uma turma de educação infantil desse colégio, que eu trabalho como coordenadora. O colégio tem da educação infantil até a educação de jovens e adultos,
Educação Infantil, Fundamental, 1 e 2, Ensino Médio e EJA. Esses alunos, eles foram fazer uma contação de história para essas crianças. Foi um trabalho que a gente realizou com a educação infantil. A ideia foi porque esses alunos, eles estavam... a gente estava fazendo uma contação de história para eles sobre a história do fundador do colégio. Eles queriam entender quem fundou, né? Era uma outra questão, eles também não se achavam alunos dessa escola, realmente. Eles se colocavam num lugar diferente. E aí a gente começou a discutir essa questão deles ali naquele espaço, que eles também eram alunos do colégio. Esse projeto, esses alunos, eles têm bolsa de estudos, né, integral, e aí eles não se reconheciam ali naquele lugar. Uma aluna até falou que uma vez ela passou na porta do colégio, e aí falaram que ali tinha um projeto para educação de jovens e adultos, e aí ela falava assim, como que eu vou entrar num colégio de gente rica? Então, ela assim, não se via ali naquele espaço, ela não se via com o direito de estudar naquele colégio. E, nesse projeto, a gente começou a trabalhar quem foi o fundador, para eles entenderem, né, a história do colégio, que colégio é esse que eles estão estudando, e eles começaram a se interessar. E eu falei que a proposta, como eles estavam contando essa história tão bem, né, em relação do fundador, a escola, eles fizeram um teatro de varas, se eles gostariam de contar para as crianças. E alguns alunos, no primeiro momento, eles ficaram com medo, preocupados, e outros se mobilizaram a fazer essa contação. Muitos alunos têm dificuldade em relação ao horário, mas alguns puderam chegar, para os alunos do turno da manhã, puderam chegar no início da aula e fazer essa contação e depois ir para o trabalho, e outros alunos chegaram no final do turno, nas turmas do horário da tarde, para fazer essa contação, e aí deu tempo, né, do término da aula, e eles conseguiram sair do trabalho e chegar lá para poder fazer essa contação. Eles fizeram em grupos de 3 ou 4, eles foram até a turma, eles levaram o teatro de varas, ali tem 2 moças e um rapaz, aí tinha um grupo só de mulheres, e tinha um grupo misto, e eles se sentiram tão importantes fazendo essa contação, eles se sentiram tão valorizados, as crianças amaram, aí as crianças, quando viram, e eles foram com a blusa, com o mesmo uniforme das crianças, assim, eles só usam a blusa, né, com o emblema do colégio, e aí as crianças acharam tão diferente, eles também ali, mais velhos, e estudando no mesmo colégio, aí eles contaram a história deles, foi muito bacana, as crianças adoraram, pediram que eles voltassem, que tivessem mais histórias, e eles se sentiram muito valorizados. Depois a gente juntou todos os grupos que fizeram a contação de história, e aí eles falaram o que eles sentiram, que eles se sentiram importantes. Alguns comentaram que, assim, eu ainda não sei ler e escrever direito, e eu fiz uma contação de história. Então, a gente começou a conversar, né, dessa importância, né, da gente tentar, da gente buscar, e eles são muito perseverantes, foi um trabalho muito bacana. Essa outra aluna que está com uma saia literária, foi um trabalho numa noite literária, e que a gente pensou em mobilizar os alunos, em motivar, incentivar a questão da leitura, e aí uma professora trouxe a ideia dessa saia literária, onde os alunos tinham 2 saias literárias, então no bolso colocaram poesias, livros, e aí no início da noite 2 alunas se propuseram a colocar a saia, e elas iam circulando pelos corredores, tiravam a poesia, liam,
pegavam um livro, contavam parte do livro, e aí deixaram aquele gostinho do livro para poder contar depois. E num outro momento, né, que teve uma outra noite, onde a gente fez um encontro com todas as turmas, quando a gente podia se aglomerar. Então, nesse momento foi muito importante que elas se apresentaram para todos, e outros alunos também leram poesias, recitaram. Foi muito bacana, foi um encontro muito, muito, assim, gostoso, feliz, descontraído, que emocionou também bastante. Você pode passar, por favor, outro slide. Esse texto, voltando àquele trabalho do livro da vida, foram as apresentações. Eu quis apresentar para vocês todo esse caminho que a gente percorreu e mostrar também que dentro desse trabalho, além das atividades que a gente desenvolvia, que a gente registrava, tinham os textos que os alunos criavam, que eles construíam, né, e que iam colocando no livro da vida. Eu trouxe esse texto não é do aluno da alfabetização, é um texto que eu trouxe de uma aluna do 9º ano, para falar da questão das escrevivências, porque nesse livro da vida também tinham as escrevivências, né, desses alunos, pensando nessa relação com a Conceição Evaristo, quando ela fala dessas escrevivências, e aí eu trouxe o texto para vocês perceberem, né, como eles se colocam em relação a qual é a sua posição no mundo, quem é ele, quem é esse aluno da EJA, quais são as suas perspectivas, né, o que ele imagina, né, estar na EJA. Sou mulher guerreira, sou feliz, sou verdadeira, sou mãe, sou mulher, sou amiga, pois sou mulher guerreira. Nas batalhas da vida, eu nunca... Peraí, tá pequeno aqui. Fraquejo. Fraquejo. Acordo cedo, todos os dias, querendo mudar o mundo. Tá pequeno aqui. É porque eu imprimi e a folha não está aqui, desculpa. Mas antes de tudo, tenho que mudar meu mundo. Eu imprimi, desculpa, eu imprimi a folha e a folha não está aqui na minha bancada. Tenho que mudar o mundo. Então, essa aluna, ela tá se colocando, né, como uma pessoa que está lutando, né, contra todos esses preconceitos existentes, né, e que ela está perseverando, porque, apesar de todas as dificuldades, né, de todos os empecilhos que ela encontra, como a Marta até colocou já no início, né, nesse trabalho de educação de jovens e adultos, esse aluno, ele não desiste. Ele quer muito estar ali naquele espaço, ele quer muito aprender. Então, ele continua perseverando. E eu trouxe aqui uma fala da Conceição Evaristo, que ela diz que a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o mundo que enfrenta. Então, quando essa aluna fala sou mulher guerreira, né, a importância que ela está dando, né, essa luta, porque ela se escreve nesse mundo. Pode passar. Essa aluna é uma aluna, ela estava escrevendo um texto, é uma aluna do 3º ano, que ela está no ciclo de alfabetização, e que eu estava conversando a respeito da educação de jovens e adultos, o que ela esperava, e ela coloca que a EJA é muito importante para mim. Eu quero aprender a escrever. Aí ela começou a escrever o texto, né? E depois ela começou a chorar.
E ela falou que a pessoa que não sabe ler e escrever é uma pessoa cega no mundo. E aí ela começou a chorar, aí eu acalentei ela, e aí ela falou como era importante e como ela lutou para estar ali naquele momento, como ela lutou para estar estudando. Depois de tantos anos, essa aluna, ela tem mais de 60, e aí é como ela esperou por esse momento para poder se alfabetizar. E aí eu trago uma outra fala da Conceição, que eu achei que era assim, era muito, muito pertinente quando eu li, pensando nessa aluna e todos esses alunos, quando ela fala, o que eu tenho pontuado é isso, é o direito da escrita e da leitura que o povo pede, que o povo demanda. É um direito de qualquer um, escrevendo ou não, segundo as normas cultas da língua. É um direito que as pessoas também querem exercer. Então, a forma como esse aluno vai se expressar, a forma como ele vai se colocar, a gente não, nesse momento, a gente não vai ficar preso, né, como muitas vezes a gente observa, essa questão da escrita, como está sendo exercida ali naquele momento, através da norma culta, e sim pelo que ela está conseguindo expressar, ela está tendo vez e voz naquele momento. E a obra se constrói, então, a partir de rastros, fornecido por aqueles 3 elementos formadores da escrevivência, que é o corpo, condição e experiência. E foi isso que a gente usou no nosso livro da vida. O nosso corpo, a condição e a experiência, para poder colocar esses registros e conseguir se libertar da ideia de que não conseguia escrever, que não conseguia falar, porque não sabia falar e ler direito, como eles colocam, né? Então, esse momento da construção do livro foi um momento de libertação para esses alunos, que eles conseguiram entender que eles eram capazes de estar naqueles espaços que a gente foi visitando, que também eram capazes de fazer esses registros, de escrever e de se colocar, de ter vez e voz. Acho que esse é o último. Isso, agora é a Rosana. Então, eu termino aqui, passo para a Rosana, que ela vai apresentar um outro trabalho muito lindo que ela realizou com os alunos da educação de jovens e adultos. Ai, que rico ouvir você, Patrícia. Bom, boa noite a todos, todas as pessoas, né, que aqui estão. Agradecer também esse convite, dizer que eu também estou aqui no Graf, né, e que fazer parte desse grupo aqui dessa noite tem sido realmente também muito bom e um aprendizado também com cada uma. E aí, sobre esse convite para falar também um pouco da prática, eu queria pedir para vocês aí atrás das câmeras, né, cada um do seu jeito, no seu quadrado, um pouco como a gente começa algumas aulas na EJA, né, porque é de noite. Então, cada um no seu miúdo aí, se espreguiçar, dar aquela ajeitada no pescoço, se organizar aí na cadeira para a gente acordar. E pensar que algumas práticas, né, na EJA, a gente faz assim, começa com uma música, uma brincadeira, e aí vai ajeitando esse corpo. E contextualizando um pouco essa prática, foi com uma turma da segunda CRE, né, ali na região da Zona Sul do Rio. Era uma turma ainda no primeiro trimestre, voltando, então, ou nós tínhamos muitos alunos que nunca pisaram na escola, e ainda tínhamos poucos que já haviam estado na escola, mas que estavam afastados há muito tempo, né? E a gente pensar, assim, que nesse primeiro tri eles estão ainda ali meio que chegando
não se apropriando muito daquele espaço. Era uma escola que tem desde a educação infantil também todo fundamental. Então, os muros da escola ainda tinham uma coisa muito ainda, né, do infantil, do fundamental. E aí, qual era o grande objetivo? Era esse, né, de estimular a oralidade, para que esses alunos se colocassem, né, que eles falassem de si e que se percebessem. Então, foi proposto uma roda, né, que a gente não ficasse mais tão ali de frente, que a gente conseguisse se ver um pouco mais, de se conhecer. E também um objetivo era justamente esse, de tirar essa centralidade do professor, né, que não tivesse muito encarnado na presença do professor. E nesse estímulo da oralidade, a gente pensar como que eles poderiam falar de si, né? O que a gente queria era instigar esse registro, né, que fosse uma escrita espontânea, ou dessas enunciações, ou dessas narrativas, como que eles poderiam ressignificar o olhar deles como discente, né, como aluno, né, que olhares que eles tinham de si mesmo e como eles tinham das suas formas de aprender. Tem uma fala aqui da Barreto e Barreto que diz assim: o fato de nunca ter posto os pés numa escola não significa que seu João não tenha ideias bem precisas a respeito da escola. Para ele, assim como a maioria dos adultos analfabetos, a escola é o lugar onde os que não sabem vão aprender com quem sabe. E aí, por tudo que a gente já viu, né, da discussão que a Marta e a Patrícia trouxe até aqui, quem sabe o quê, né? Quem pode ensinar o quê? Que experiências outras essas pessoas teriam e que poderiam ser uma troca e que talvez elas nem se dessem conta da importância desses saberes. E aí, assim, como que eu tentei pensar a partir de qual repertório que a gente poderia, então, sugerir e estimular para essa escrita espontânea. E aí me ocorreu esse poema, que é Sou Feita de Retalhos, da Cris Pizzimente, e eu levei para eles para que a gente tentasse fazer essa proposta em sala de aula. Grampeei aí vários retalhos de tecidos, levei o texto todo grafado com a letra bastão, né, em caixa alta, para que alguns tentassem se arriscar e, de repente, pudessem acompanhar, né, a leitura. Aí você pode passar o próximo slide? E aí esse poema da Cris diz assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam, me fazem ser quem eu sou. E em cada encontro, em cada contato, eu vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, e que me tornam, assim, mais pessoa, mais humana e mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer a minha história com os retalhos deixados em mim. E que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, desculpa, emocionado, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. E quando eu trago esse poema, é que a ideia também era fazer uma costura enquanto turma, enquanto grupo, enquanto os alunos. Quais fios de memórias eram esses, né, de quem somos constituídos, de como nós somos formados, e a partir dessa costura enquanto turma, do quanto que eles também estariam ali também para me ensinar, né, porque quem ensina quem nisso tudo, e que os nossos retalhos podiam serem trocados, né, e que a gente ia construir isso. Pode passar um pouquinho.
E aí, então, eu levei material, levei tecido cru, né? Tecido cru, cola para tecido, essas canetas coloridas para escrever em tecido, tesoura, aquele pote ali tá cheio de retalhos, que eles se arriscassem, né? Alguma colega colocou aqui no nosso chat, acho que foi Vivia, se eu não me engano, que a escrita, né, que as formas de comunicação também se expressam nos desenhos. E aí eu levei essa colcha de retalhos, que eu já havia feito num outro semestre, com crianças a partir de um livro, Colcha de Retalhos. E tinha dito para eles que a ideia era cada registro desse pequeno que eles pudessem escrever dos seus fios de memórias, das suas memórias, de como eles se veem, de como eles estão. E aí foram surgindo várias falas, né? A palavra saudade apareceu muitas vezes. Pode passar aí para o próximo slide. E aí, com a distribuição dos tecidos, cada um foi se arriscando, um comentava com o outro, mas aí como é que faz? Saudade é com U, saudade é com S. E Rosana é com Z, Rosana é com S. E foram se arriscando. Muitos resolveram desenhar. Uma aluna... eu tinha levado também o livro Colcha de Retalhos, resolveu desenhar um pouco do menino que estava ali na capa. E para minha surpresa, foi ficando muito rico, né? As trocas, escritas, fui descobrindo motorista de táxi, o rapaz que alugava cadeira ali na praia. Grande maioria dessa turma eram pessoas oriundas da região Nordeste, que estavam no Rio de Janeiro há muito tempo, maioria mulheres, maioria acima dos 50. Enfim, fomos costurando muitas das nossas memórias. Pode passar o slide seguinte. Duas alunas aí conversando, essa consegue fazer, inclusive, uma projeção, né? Ao mesmo tempo que ela coloca aí ali na escrita dela, dando um zoom, ela fez essas árvores com esse retalho, e aí ela coloca a minha casa no futuro. Como eu queria minha mãe comigo. Alguns saudosos também disso, assim, nós somos feitos de... Nossos retalhos também são nossos pais, né? O que aprendemos com eles, com outros amigos. Muitos já não tinham mais a companhia, né, desses parentes. Pode seguir. No próximo slide. E como a gente falou, né, desses registros passarem também pelo desenho, o que aconteceu? Enquanto a gente ia produzindo ali, né, aquelas elucubrações, um escreve aqui, escreve ali, desenha, uma aluna estava muito contida. E era como aquele papel, né, ali em branco que se impõe diante da gente e não sai nada para escrever. E para ela tinha sido tecido. Então, durante a aula, eu estou vendo todo mundo ali conversando e uma aluna estava ali recolhida, não saía dela. Aí eu passei rapidinho e falei, olha, se você não quiser se arriscar na escrita, não tem problema, vai no desenho. E fui assessorando um, assessorando o outro, um grupinho, vendo quem falava mais com quem, até que, certa altura, eu vi que o negócio lá continuava difícil, né? Não saía nada. Eu saí um pouco da roda, passei assim por trás dela, coloquei a mão assim no peito e falei para ela, se não quiser, não faz nada hoje, deixa para lá. E aí percebi aquele respiro fundo, assim, sabe, aquele prenúncio de que vai sair um choro dali a qualquer momento. E eu falei, ih... Aí resolvi chamá-la até fora da sala, assim, um pouquinho, falei para ela, bebe uma água. E aí, para minha surpresa, ela desabou a chorar. Foi uma experiência um pouco do que aconteceu com a Patrícia. Aquele soluçar, enfim, eu só fiz abraçar, acolher, e disse, bom, tá tudo bem, dessa atividade, se você não quiser avançar, já está posto, pode ficar aqui fora, pode beber uma água. Ela foi se acalmando, sentou, e aos poucos foi voltando para a sala, e a atividade seguiu, todo mundo brincando e escrevendo. E aí, mais tarde, no outro encontro, na semana seguinte, quando a gente retomou essa atividade, ela não falou exatamente para toda a turma, mas disse, enquanto outras pessoas iam conversando, que ela queria fazer o retalho dela. A gente foi colocando, uma outra colega se colocou, né, para poder fazer uma costura. Você pode passar o slide seguinte? Uma outra aluna, colega, resolveu se oferecer para mostrar seus dotes e faria um grande painel para a gente.
Aí você pode voltar lá da aluna anterior, no slide anterior. E aí ela resolveu fazer a parte dela. E aí, para minha surpresa, ela me colocou que ela havia ela havia deixado a casa dela com os 3 filhos, porque sofreu violência doméstica, tinha perdido o emprego dela por conta disso, e esse relatava a ela, então, quem sabe um dia voltando para casa, e aí os 3 filhos, né, a gente pode inferir que então seriam os 3 filhos, com esse braço aberto, e o colorido que esse desenho traz, né, e com o tempo a gente conseguiu ver e conseguiu saber, a patroa a recebeu de volta no trabalho, ela conseguiu fazer morada nesse trabalho, passou a dormir então, ter o emprego dela, e pode seguir para o slide seguinte. E aí a gente vê que cada um se coloca, né, de algum jeito, de algum modo, alguns se arriscaram de fato no desenho, tivemos outras escritas, teve um menino que se colocou também de saudade da perda do pai. Enfim, né, trazer esses rastros, como a Patrícia trouxe aí, de que assim, é com o corpo, é com a condição que a gente tem, com a experiência que a gente tem, né? Então, o biografar-se do Paulo Freire, né, de cada um está posto aí, o seu retalhinho no mundo. Esse painel depois desceu na escola e faz parte, está lá na secretaria, né, bem na entrada da escola, ficou como um marco de temos EJA nessa escola, né? A gente houve um período em que a EJA estava sendo extinta e foi extinta num colégio próximo. E, enfim, essa é a minha pequena contribuição, meu pequeno retalho. Gratidão. Parabéns, professora. Muito lindo. Natália, a gente pode continuar. Eu acho que agora a gente pode abrir espaço para algum aluno, se tiver alguma dúvida, fazer uma comunicação agora com as professoras, colocar a pergunta aqui no chat para as professoras poderem responder. Quem vai botar um retalhinho ali no chat? Quem vai colocar? Ó, tem uma pergunta aqui da Ana Silva. Eu não sei se a Natália vai. Natália, a gente conduz ou você conduz? Agora que eu tô vendo a pergunta, na verdade, a Ana Silva fez a pergunta, professoras, como esses alunos são avaliados? Acho que bom, vocês podem responder, eu posso responder depois. Tá. Então, esses alunos, eles são avaliados através das atividades que eles vão realizando. Por exemplo, o livro da vida, eles produzem o livro, e aí os professores têm a oportunidade de avaliar a partir daquele livro da vida, como que os alunos estão se colocando, ou através também de alguma atividade que ele vai, que o aluno ele vai se colocar, ele vai falar. No nosso trabalho, né, no colégio, que eu trabalho com a EJA, a gente vai buscando, principalmente no ensino fundamental, um trabalho que o aluno vai sendo avaliado como um todo. Então, ele não vai ser avaliado através de uma prova que ele vai realizar e que naquele momento vai ser avaliado os conhecimentos através de perguntas, através de um exercício. Ele é avaliado
o tempo todo através do que ele está aprendendo, o que ele está demonstrando, né? Através das suas atividades, através de jogos, ou através de uma atividade onde ele vai se colocar, ele vai se expor. Então, não é uma avaliação onde ele vai para o colégio, se organiza para fazer uma prova, e aí, nesse momento, ele é avaliado, né? É avaliado com o desenvolvimento dele, como ele está se desenvolvendo ao longo do ano. A avaliação é feita assim. Nem todos os espaços, todas as escolas avaliam dessa forma, mas a gente busca fazer uma avaliação onde a gente perceba o desenvolvimento daquele aluno. Um aluno, não é a nota que vai medir, né, se esse aluno está se desenvolvendo bem ou não, e sim é o momento dele. Cada um tem um desenvolvimento diferente, cada um está num momento diferente, num nível diferente. Então, a gente está avaliando aquele sujeito, não a turma como um todo, mas cada um individualmente. O trabalho que a gente procura fazer é esse, com os alunos da EJA. A professora Rosana ou Marta quer falar alguma coisa em relação a essa pergunta? Eu posso pular para as próximas? Deixa eu comentar um pouquinho, então, por favor. Obrigada, Ana, pela pergunta. Foi a Ana, né? Foi. Assim, nós, na nossa parte, nós mostramos dados de pesquisa, né? Textos com os quais a gente tem trabalhado, são uma amostra, né, dos nossos estudos e das nossas pesquisas. Então, assim, fica difícil dizer como cada professor, né, desses estudantes avalia esses textos. O que nós temos pontuado no nosso trabalho, eu até falei, né, que a gente busca não avaliar essa escrita pelo que falta, né, mas sim pelo que ela demonstra no próprio movimento desse sujeito de aprender a escrita no próprio processo de escrita. Aí teve, acho que foi a Rosângela que falou, né, eu imagino que tenha sido no texto, daquele texto dos haitianos, né, que o estudante ele não só descreve, ele faz uma reflexão. Então, a nossa avaliação está muito pautada nesse sentido que ele constrói para essa escrita, e não numa questão puramente das convenções, né, das grafias convencionais. A gente está, então, preocupado com o que ele quer dizer, né, como ele diz, para quem que ele diz, por que ele diz, né, e esse lugar de sujeito que ele ocupa nesse processo de aprender a escrita, no próprio processo de escrever e de se apropriar dessa escrita. Então, e aí a gente está dialogando, né, com o referencial do Bakhtin, do Mikhail Bakhtin, que é um filósofo da linguagem russo que nos ajuda a compreender a linguagem numa esfera da interação humana e social, e aí que vai muito mais que tem outros elementos, outras complexidades nesse processo da escrita aí desses sujeitos. Então, é isso que a gente tem desenvolvido mais quando a gente traz para a pesquisa, né, para reflexão e para análise, muito mais trabalhando essa construção do sentido, numa perspectiva discursiva, dialógica, né, nesse discurso social, nessa busca dessa interação com o outro, o que não nega que ele vai, sim, ter que se apropriar dessa escrita convencional, né, porque seria uma demagogia do ponto de vista da educação, a gente negar que esse sujeito precisa se apropriar, né, dessa escrita convencional, inclusive para poder interagir nessa sociedade grafocêntrica, né, atravessada pela linguagem escrita. Então, a gente está valorizando o que ele faz, né, está compreendendo essa forma de usar a escrita para interagir com esse mundo e com essas pessoas e com ele mesmo, nessa construção do dizer, olhando para o que o Bakhtin nos ajuda a compreender, mas sem negar
que ele vai precisar se apropriar da escrita convencional para circular de forma com uma cidadania plena, né, nessa sociedade, né, porque a gente sabe que ele poderá sofrer muitas exclusões, muitos preconceitos em função dele não apresentar essa escrita de forma como ela é esperada, principalmente nas grafias convencionais. Então, a nossa perspectiva avaliativa caminha por esse lugar, tá? Acho que eu tentei responder. Processião. Tem uma pergunta da Márcia também. Um que comentáriozinho Tudo ainda bem. na avaliação, que é tudo isso que a Marta disse, mas também pensar que o aluno se autoavalia. A gente também a gente devolve muito também nessa prática, né? De olhar e olhar esses outros trabalhos. Acredito que a Patrícia também, nesse processo do livro da vida, esse aluno consegue olhar ele no início do ano e consegue se olhar ao longo do tempo também. Então, é uma avaliação, mas também uma autoavaliação, não só do professor, mas também do aluno para si mesmo. Eu estava falando da pergunta da Márcia, que ela pergunta como o trabalho está sendo desenvolvido na pandemia. Oi, quer que eu fale? Fale um pouquinho, Patrícia, depois eu volto. Olha, gente, esse trabalho na pandemia foi um trabalho bem difícil, porque, assim, no início, a gente não sabia o que a gente ia fazer. Se a gente ia trabalhar com esse aluno remotamente, como que a gente ia fazer isso? Mas as coisas foram caminhando e foi uma solicitação dos alunos. Eles precisavam desse contato com o professor. Então, foi muito mais através de uma relação afetiva, estar junto com esses alunos, porque eles solicitaram, do que uma cobrança de de buscar esses alunos e trazer esses alunos para poder estar num trabalho remoto. E aí a gente ficou pensando nesse colégio que eu trabalho, né, com educação de jovens e adultos, como que a gente faria isso? E aí a gente começou a colocar algumas atividades no site do colégio, mas a gente não tinha a menor interação com eles, porque a gente não sabia se eles tinham visto o trabalho, se eles tinham feito. Eles colocavam algumas mensagens, os alunos que já estavam nesse desenvolvimento da escrita, né? E estavam conseguindo já escrever assim de forma mais tranquila, né? Sem aquela tensão, né, em relação à escrita. E depois a gente começou a pensar em formas, já que eles estavam solicitando, e a gente criou grupos de WhatsApp para poder atender esses alunos. No primeiro momento, a gente conversava, né, com colegas de outras escolas, e aí estava uma loucura, porque não se conseguia, né, esse acesso, mas só que a gente conseguiu um acesso muito grande com esses alunos, um grupo de 191 alunos, desde a alfabetização até o ensino médio, permaneceram até o final do ano, 149 alunos até o final, participando das aulas, participando das atividades, e aí a gente foi buscando caminhos. Alguns grupos, né, os professores foram pensando, eles postavam pequenos vídeos no grupo de WhatsApp, porque eles tinham pacotes que eles conseguiam, né, acessar, tá ali. Então, alguns dias eles conseguiam estar a semana inteira, aí algumas semanas só conseguiam estar 2, 3 dias, eles perderam o emprego, estavam trabalhando no horário da aula, mas o que a gente estava vendo era esse vínculo com eles, né, de estar ali junto, deles estarem caminhando, e essa escola, para eles, foi importante, porque o professor eles têm um vínculo muito grande com o professor, e eles colocaram que
se não tivesse aquele momento, né, se não tivesse aquela atividade, se não tivesse aquele momento com o professor, eles não sabem o que aconteceria, eles falaram que não sabiam o que aconteceria com eles, porque eles estavam muito desanimados, pessoas que eles perderam, então aquilo não foi uma cobrança, foi uma solicitação deles, e a gente buscou caminhos, né, para a gente poder atender. Então, se o professor colocava um vídeo muito longo, aí o outro já falava assim, não, vamos colocar só um áudio, porque aí naquele áudio ele consegue ouvir e é difícil baixar um vídeo, né, para algumas turmas. E a gente fez até festa junina pelo WhatsApp. Eles em casa se vestiram, eles pediram para fazer festa junina, eles se vestiram a caráter, fizeram mesa com quitutes, tiravam a foto, postavam, e a gente ia acompanhando via WhatsApp. Eu achei aquilo assim, eu nunca imaginei que a gente fosse fazer uma festa junina ali, e para eles adoraram. E os alunos da alfabetização, que a gente pensou assim, muito difícil, como que a gente vai fazer isso? Eles iam postando áudios ali no grupo, iam também registrando, escrevendo, e esse grupo do ensino fundamental, ele continuou até o final, principalmente a turma de alfabetização. Eles não abandonaram, eles foram no tempo deles, e como eles podiam, e a gente também foi buscando entre a gente, né, os professores, nós fomos buscando caminhos para poder acessar esse aluno. Mas eu acho que passou tudo pelo afeto. Essa relação do aluno com o professor é que manteve esses alunos, né, e foi muito bom para a cabeça deles também. A gente trabalhou dessa forma. Tem uma pergunta da Ana Silva, que ela tinha perguntado sobre a evolução, né, como é o processo de evolução dos estudantes, né, em relação a esse processo de alfabetização. O que a gente tem acompanhado, Ana, de escola, é essa tentativa da gente documentar, né, esse processo. O livro da vida que a Patrícia trouxe é uma forma de a gente documentar, porque ajuda, né, o estudante a ver como ele chega e o processo, né, como ele vai se desenvolvendo ao longo do processo e como ele chega lá ao final, já se apropriando da escrita, já fazendo, né, uma relação grafema e fonema, já conseguindo escrever com mais tranquilidade, né, mais próximo desse sistema de escrita alfabética. Então, a gente faz isso dessa forma documentada, e isso no cotidiano das escolas não é muito diferente. As professoras e os professores têm várias formas de documentar esse processo, né? Você faz uma diagnose no início da alfabetização, porque muitas vezes os estudantes da EJA, eles chegam à escola sem documentação nenhuma, né, do processo anterior de escolaridade, aí depende quanto tempo eles ficaram fora da escola, ou se nunca foram à escola. Aqui no Rio é difícil a gente encontrar estudantes que nunca passaram pela escola. Em geral, eles têm uma passagem de 2 a 3 anos, eles chegam dizendo que estudaram até o 3º ano, até a 3ª série primária, e aí a gente faz durante um período de uns 15 dias, né, dentro da turma inicial, no primeiro ciclo ainda da alfabetização, uma diagnose, né, um diagnóstico junto às atividades que são realizadas na turma. Então, a gente vai vendo como esse aluno escreve, se ele já escreve o próprio nome, ou se ele tem um nome, se ele escreve o nome apenas de memória, porque ele pode fazer o nome como um desenho. Muitos deles treinam, né, a escrita do nome para não ter que passar pelo constrangimento de pôr o dedo na tinta, né, e ter que usar a digital no cotidiano, quando tem que assinar algum documento. Então, eles treinam a sua própria escrita do nome no caderno, e aí eles chegam lá e eles sabem fazer o desenho, né, porque a escrita ela é gráfica, né, então eles conseguem fazer o desenho, mas eles não sabem
identificar, fazer a relação grafema e fonema, o que está escrito ali, fazer a leitura daquele nome. Eles sabem que é o nome deles, mas é porque eles têm aquilo como um desenho, né? Então, isso, assim, são vários casos. Tem alunos que já escrevem, que já estão alfabetizados, e aí nesse processo também a gente vê se ele lê com fluência, se ele já está, né, quase plenamente alfabetizado, se ele pode avançar de ciclo, porque isso é possível, né, olhando a realidade do Rio de Janeiro, tá? Do município do Rio de Janeiro, que trabalha com ciclos, que é o que a gente acompanha mais de perto dentro da faculdade da UFRJ. Então, ele pode avançar, ele não precisa ficar ali naquele ciclo inicial. Então, toda essa diagnose é feita, né, nesse momento inicial pelas professoras, e ele sempre entra, mesmo quando ele tem uma documentação, há sempre um cuidado dele entrar no ciclo, né, inicial para fazer essa diagnose, para que, se ele de fato tiver os conhecimentos, né, e já os objetivos contemplados de aprendizagem para aquele ciclo, que ele possa avançar para o ciclo seguinte. Então, não se coloca o aluno, né, num ciclo mais avançado para ele não ter que, né, que sofrer, né, um constrangimento de ter que voltar para o ciclo anterior. Então, tem todo um cuidado nesse processo, mas é isso, documentando, inclusive, para ele, né? E aí liga com uma outra questão do que acho que foi o Gustavo, não, acho que foi o Daniel, que fala, né, pergunta sobre como se trabalha a autoestima desse estudante, né? E a autoestima é muito importante nesse processo, porque como eles são, em geral, pessoas que foram muito massacradas na vida, por não saberem ler e escrever, eles se colocam num lugar muito inferiorizado, muito subalternizado. Então, o trabalho do professor também, da professora, de instigá-los, deles, né, se sentirem aptos, né, a correrem riscos, né, a se arriscarem na escrita, a mostrarem o que sabem, né, para que a gente possa ajudá-los nesse processo. Então, tem todo um trabalho de construção e de resgate, né, a gente pode usar essa palavra em algum momento, dessa autoestima que em geral é uma autoestima muito abalada. O estudante da EJA, principalmente esses nos ciclos iniciais da alfabetização, eles não se reconhecem capazes, né, porque já sofreram muito pela sociedade, inclusive já foram enganados por não saberem ler, né. A gente tem casos de alunos que foram enganados por advogados em processo de causa, né, trabalhista. O advogado faz ele assinar um documento que tira dele tudo aquilo que ele recebeu como causa, né, da sua causa que ele tinha na trabalhista, e ele perde todo o dinheiro porque ele não sabia o que ele estava assinando. Então, assim, porque ele não sabia ler, né, e aí ele é enganado. Então, ele volta para a escola com esse objetivo, de aprender a ler, a escrever para não ser mais enganado. A gente tem gente que volta para ler, a aprender a ler e escrever porque quer aprender a ler o papel da bala que ganhou do namorado novo e não teve coragem de dizer para o namorado que não sabia o que estava escrito ali. E então, assim, você tem avós e avós que voltam para a escola porque querem ler para os seus netos, tem aqueles que também voltam porque querem ler a Bíblia, né? E aí todo o nosso desafio deles irem além desses objetivos, né? Deles compreenderem que esse processo da leitura e da escrita é muito mais do que esses objetivos que eles trazem, mas que esses objetivos também são importantes. Então, assim, tem uma realidade diversa de sujeitos que, em geral, estão muito massacrados por uma sociedade, estão muito desvalorizados e que vão para a escola não acreditando que seja possível, que eles possam aprender ainda, mas eles insistem, vão para essa escola, né, tem uma coragem imensa de ocupar esse lugar, e também que querem, também não acreditam que possa aprender com os pares, né, que seja possível que eles aprendam com os outros estudantes, igual a eles, e aí também é um trabalho da gente, deles entenderem que a construção do conhecimento é coletiva, que a gente aprende, sim, com o outro, né, enfim, são muitas questões. Eu vou deixar as meninas falarem também, senão, né. Rosana, tem uma questão aqui para você. Eu perdi, coloca para mim que eu não vi.
A questão para a professora Rosana foi a Adriele que fez. Ela falou: gostaria de saber, professora Rosana, se em suas aulas você sempre tenta fazer essa relação com atividades de expressão artística além da escrita, e como você percebe o processo de aprendizagem dos educandos. Sempre que possível, a gente tenta ir para o concreto, né? Principalmente nessa fase inicial. Então, poder trabalhar questões outras de matemática com português, de história e geografia junto de ciências, de misturar isso, mas também na forma. Por exemplo, de aulas de matemática, a gente ia ver formas geométricas, da gente levar materiais como argila e fazer móveis e escrever aquelas formas geométricas, mas também colocar. Foi uma atividade, por exemplo, que eu também fiz, que eles adoraram. Então, sempre que possível, porque tem isso, né? Assim, como a gente está nesse processo inicial da escrita, a gente promove e estimula tudo, né? Alguns vão dando conta mais, outros menos. Então, e também por isso, né? Porque, dado o horário e na forma de estimular, então, com essas outras linguagens, eles se sentem mais à vontade para se colocar. Então, sempre que possível, sim, pela plástica, pela tinta, por tudo que tiver à mão, a gente vai usar como recurso. Na parede, a gente também já fez com aqueles rolos de papel para embrulhar, e de você perceber a escrita não só aqui na parte plana, mas também assim para frente. Enfim, sempre que possível, a gente... traz uma música, traz uma outra linguagem, traz um vídeo. Tem mais? Pode, Natália, pode falar aqui, que eu vi que tem mais. O Gustavo perguntou, eu acho que pode ser para as três, quais as maiores dificuldades e como conseguiram superar essas dificuldades, se vocês teriam para relatar, né, na EJA. E teve alguém aqui que perguntou sobre Desirê perguntou como a BNCC trata as especificidades dessa modalidade e que EJA cabe na BNCC. Eu vou responder essa e vocês respondem as outras, tá bom? As da Tá. Bom, Desirê, ótima pergunta. A BNCC não trata da especificidade da EJA, né? A gente até já estudou a BNCC no GRAF, já fizemos, principalmente a de língua portuguesa, que é a que nos toca mais, né? Nós fizemos esse estudo juntos. Mas ela não fala na educação de jovens e adultos. Contudo, agora em maio, nós temos uma nova resolução sobre as diretrizes operacionais da EJA, que alia a EJA à BNCC. A BNCC vai trabalhar por competências, né, e habilidades. Isso é uma medida arbitrária, no sentido de que ela não foi discutida com o coletivo, com os professores, né, com as pessoas que desenvolvem educação de jovens e adultos no Brasil, nem com nenhum dos coletivos, nem com os fóruns, enfim. E a gente ainda está lidando com todas essas questões, mas esse documento, ele tanto alia a EJA à BNCC, né, e a BNCC à EJA, como ele também alia a Política Nacional de Alfabetização, que também só trata da EJA em 2 parágrafos bem minúsculos e não diz mais nada em relação à modalidade, à complexidade, às especificidades dos jovens e adultos e todo o histórico que a gente já tem construído aí ao longo de mais de 30 anos já da LDB, né, e das diretrizes, que completaram 20 anos no ano passado, enfim, e todo um histórico que tem sido desconsiderado. E aí você faz uma pergunta ótima, que eu acho que vale a pena para quem quer estudar, né, aí fazer monografias, TCCs e dissertações e teses. Que EJA cabe na BNCC? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar pesquisar. Então, não tem como responder essa. No momento, a EJA que cabe na BNCC é a mesma que está prevista para a educação básica como um todo, ou seja, uma EJA bastante autoritária, né, centrada em competências e habilidades, desconsiderando todo o processo
histórico e de constituição de conhecimentos que a gente já tem ao longo aí de uma história bem consistente em relação à especificidade desse grupo, do que a gente conseguiu avançar aí nos últimos 30 anos, pensando, né, nesses jovens e adultos. A outra questão é as dificuldades, né, em relação à EJA, não é isso? As dificuldades, quais foram as maiores dificuldades e como superaram, né? Olha, uma das maiores dificuldades foi trabalhar a baixa autoestima dos alunos. E assim, a gente continua trabalhando essa questão, mas através do quê? Do que a gente colocou aqui. Trabalhos onde a gente valorize, né, esse aluno, como superou dessa forma, buscando formas, né, de trabalhar com os alunos que não seja de uma forma tradicional, né, em que o professor está ali no papel dele, e como de professor com dono do conhecimento, detentor do conhecimento, e o aluno está ali para poder assistir aquela aula, trabalhar como mediando o conhecimento, construindo junto. Então, dessa forma, o professor consegue superar essa questão da baixa autoestima dos alunos, né? Buscando formas diferentes de trabalhar, como um trabalho... esse trabalho que a Rosana fez com os alunos da Curso de Retalho, buscando formas diferentes de trabalho, onde ele constrói, onde ele é sujeito da ação. E uma dificuldade também grande que eu tive quando eu comecei a trabalhar com os alunos da educação de jovens e adultos foi desconstruir a ideia de escola que eles tinham, no sentido de, nesse sentido de que o professor tem 100% do conhecimento, onde o professor tem que passar a matéria e ele vai copiar no caderno. Aí ele não aceitava que a gente passasse um filme, que a gente fosse a um teatro, que a gente mudasse o espaço, porque a ideia de escola que ele tinha quando ele era pequeno, quando ele foi para a escola, era uma ideia. E então, quando tinha uma palestra, não era aula. Hoje não tem aula. Quando era um teatro, hoje não tem aula. Quando tinham oficinas pedagógicas, que a gente fazia várias atividades, hoje não tem aula. Então, aquele aluno que já estava lá na escola, que ele já ia participando de todo o processo, ele começou a ter uma ideia diferente, né, de escola, que a gente começou a construir. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive quando eu iniciei, né, meu trabalho de EJA, mas depois eu comecei a estudar, a entender melhor, né, esse universo dos alunos, né, e a gente começou a trabalhar, né, com esses alunos. Agora, isso internamente, né, com os grupos de alunos. Agora, externamente a valorização da EJA. E aí, como é que a gente pode trabalhar isso? As pessoas de fora desvalorizavam essa modalidade de ensino, né? Não compreendiam e não tentavam entender quem eram esses jovens e adultos que estavam ali estudando. E aí, qual foi a forma da gente superar, mudar, mostrando, né, o trabalho desses alunos, mostrando quem são esses alunos, apresentando o trabalho desses alunos, a construção deles. Só assim a gente multiplicando e a gente, nesses espaços, apresentando esses sujeitos da EJA, falando dessa modalidade, e aí no trabalho com a formação de professores, mostrando para esses alunos, né, que estão se formando quem são esses sujeitos da EJA, e aí em palestras, e aí nesse momento é que a gente vai apresentando quem são esses sujeitos, e aí eu consegui, né, ao longo do tempo, trabalhar superar essa dificuldade que é externa, né,
mas que ainda existe, porque a gente vê, quando fala assim, que EJA cabe na BNCC, quando não se escuta, né, o grupo de EJA, o grupo de professores, esse grupo de trabalho, a gente continua com essa dificuldade, mas é resistindo e lutando, né? Essa luta constante para valorizar essa modalidade de ensino. Professoras, eu vou pedir para vocês responderem só mais essa pergunta que o Breno fez agora, para a gente poder ir caminhando para o final, que a gente já está bem no limite do nosso horário, tá? Tá bem? O Breno perguntou agora o que é necessário para exercer bem a função de professor de EJA, e se pode definir o docente desta modalidade em 3 pilares fundamentais. Fala você, Rosana, um pouquinho aí, depois eu comento, a Patrícia pode falar e eu comento, né? E a gente definir em 3 pilares, assim, né? Eu acho que tem As perguntas são ótimas, são todas de pós-doc, viu, gente? Essa dava para fazer um doutorado. E definir em 3, eu preciso definir 3 pilares. Bom, ainda nas experiências anteriores tem coisas ainda bem difíceis, mas a Patrícia apontou algumas, vou falar algumas muito breves, que foram de uma moradora de rua que queria estudar e que a gente tinha que acolher, desconstruir dentre os próprios profissionais da escola essa questão do acolhimento. Mas indo para essa aqui do pós-doc, como a Marta colocou, eu poderia dizer que para todo professor, né? Porque quando a gente olha para a EJA, a gente tem um olhar a mais e diferente para aquele sujeito, para aquela especificidade, para aquela condição. Então, quando a gente está no processo de alfabetização, seja o sujeito que for, né? Seja ele criança, seja ele um adulto, a gente está olhando para o indivíduo. Se a gente percebe a alfabetização para ele estar diante da prática social, como a Marta trouxe da Marta Soares, ele tem que entender as finalidades para as quais ele quer, né? Para quem eu escrevo, por que eu escrevo, qual a finalidade daquilo que eu quero comunicar. Então, entendendo a necessidade desse sujeito, a gente vai ao encontro e acolhe aquilo. Então, assim, estar atento, é ter uma escuta atenta, é perceber o outro. Então, são elementos primários, assim, né? Então, não sei se Patrícia e Marta, obviamente, podem, porque 3 pilares, eu acho que ainda é pouco. Olha, 3 pilares. Como a Rosana falou, desde que eu iniciei um trabalho com a educação de jovens e adultos, e que a gente é um professor, que eu imagino um professor com qualquer modalidade, né? Mas nesse trabalho com a educação de jovens e adultos, né? Para mim, o principal é a sensibilidade, né? Você compreender se colocar no lugar desse sujeito, né? De jovens e adultos, como a gente já falou, que muito marginalizado, desqualificado, que é colocado à margem, né, que está sempre sendo desqualificado. Então, se colocar no lugar dele e ter essa sensibilidade no trabalho com a educação de jovens e adultos. Agora, esses 3 pilares fundamentais, o que você me diz aí, Mar? Porque eu estou pensando... Tá bom. Vamos para a gente não alongar muito, né? Mas, Bruno, a gente está brincando com a sua questão, mas é uma excelente questão, viu? Então, de tudo que a gente, né, trouxe aqui para conversar hoje, eu acho que a gente poderia extrair né, uma questão que ajuda a gente a fazer uma síntese. A gente poderia extrair alguns aspectos, né? Primeiro, esse professor que respeita esse saber da experiência feito, né? Esse conhecimento que esse sujeito, como o Zeca Chapéu Grande, constrói no seu cotidiano de vida, que não passa muitas vezes pela escola. Então, é não achar que esse educando, que esse trabalhador, que esse sujeito chega na sala como uma folha em branco, né? Ele traz experiências, ele traz saberes, ele traz outras epistemologias que nem sempre a escola reconhece. E aí a gente está falando dessa experiência afro-brasileira, a gente está falando do conhecimento indígena, a gente está falando, né, das mulheres que constroem esse mundo também, muitas vezes de forma sozinha. Então a gente precisa olhar para eles por esse lugar da experiência, né? Essa é uma fala do Paulo Freire.
Esse professor que dialoga com eles, né? Dialoga e tem uma escuta afetiva, né? Porque não é uma escuta também que vai respeitar, que vai tentar entender, que vai exercer uma empatia, que vai se colocar nesse lugar desse sujeito. E aí, para a gente, como professor, esse é um exercício bem importante, porque implica a gente a sair dos nossos lugares de saberes, né, a tentar compreender outras lógicas que não as nossas, nas quais nós fomos formados, né? Então, aquilo que pode parecer fácil para mim, para o outro pode não ser. A lógica que ele é obrigado a construir para viver numa sociedade atravessada pela escrita é outra. Então, eu preciso fazer esse exercício do diálogo e de uma escuta afetiva e atenta. Um outro aspecto, aí tentando pensar os 3 pilares, né, já falei o do saber, do diálogo e da escuta afetiva, esse professor que ensina, mas também aprende junto, que reconhece que ele não sabe tudo, né? Então também que se dispõe de uma forma humilde, não é perder o lugar de autoridade, porque o lugar da autoridade é dele, né, na sala de aula, mas é ele reconhecer que ele também tem lacunas de formação, que ele também precisa estudar e aprender, e que ele também pode aprender com esse estudante, que é o que o Paulo Freire fala, que quem ensina aprende, quem aprende ensina. Então, esse seria um outro. E aí eu acrescentaria ainda um quarto, que é esse professor comprometido ético e politicamente com a efetivação do direito à educação como um direito humano, para esses mais de 100 milhões, né, de maiores de 15 anos no Brasil, que tiveram esse direito negado ao longo da história do Brasil. Ou porque esse direito não estava constituído na legislação, né, e o Brasil é um país muito recente no direito à educação, isso só acontece a partir de 1934, na Constituição de 34, estavam excluídas as mulheres, né, os negros, né, as pessoas negras e os indígenas do direito à educação até 1934, é muito recente, 80 e tantos anos atrás. Então, esse professor precisa estar comprometido com isso, precisa estar comprometido com uma história de desigualdade social e econômica enorme que afasta essas pessoas da escola, né, precisa estar comprometido com o direito, não de tornar essas pessoas cidadãs, porque elas são cidadãs, mas de ampliar a efetividade dessa cidadania, porque o direito à educação, ele traz outros direitos incluídos, né? O direito a não ser enganado, o direito a não ser ludibriado, o direito de saber usar um remédio, o direito de, né, enfim, de uma série de outros direitos que está atravessado, que o direito à educação atravessa. Então, acho que é isso que a gente queria partilhar, né? É difícil a gente falar em tanta coisa em tão pouco tempo. Eu agradeço as questões, acho que vocês foram maravilhosas, assim, e a gente espera que a gente possa continuar em outros momentos. Não sei se as meninas ainda querem falar, mas eu agradeço. Natália. Obrigada, professoras, professora Marta, professora Patrícia, professora Rosana, todos que ficaram com a gente também até agora. Quero agradecer a presença de todos e lembrar que o nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, no dia 29, 6h30. A gente está aqui de novo. Tá ótimo. Parabéns, gente. Foi ótimo. Ai, foi mesmo, foi. Obrigada. Adorei essa noite. Obrigada pela partilha. Leiam Pedagogia da Esperança, ajuda a responder isso. Beijinho para o trio, obrigada. Obrigada. Os 3 pilares, né? Nós vamos levar essa questão agora, viu, Marta? Lá para coragem. A Desirê falou luta. Eu pensei imediato. Coragem. É isso aí. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Beijinho. Foi lindo. Obrigada. A gravação. Interromper a gravação. Pronto. Interromper a gravação. Parabéns aí, Marta, Patrícia Obrigada. e Rosana. Obrigada. Foi lindo. Obrigada. Ok.
Tinha um grupo grande, né? Tinha. Sim. Tem ficado, tem mantido, e tem, assim, mantido uma frequência boa. É.